Olha, faltando pouco mais de 20 dias para a chegada do verão, a busca desenfreada pela perda de peso fica ainda mais intensa. E para isso, as pessoas acabam se espelhando nas chamadas dietas da moda e seguindo restrições alimentares severas. E o que é pior, né? Muitas vezes por conta própria, sem se dar conta do perigo que pode significar um planejamento alimentar que não foi pensado para as necessidades de cada organismo. Para falar desses riscos e dos cuidados que precisam ser tomados em relação à nossa alimentação, nós recebemos aqui no estúdio o nutricionista Darlan Chacon. E você, como sempre, vai poder participar fazendo suas perguntas pelo telefone. Está aí na sua tela, 3216-5115. Fique à vontade. Esse espaço, claro, aí também é todo de vocês. Boa noite, Chacon. Satisfação recebê-lo aqui. Darlan, aliás, né? Quais são os riscos, né, das pessoas que entram nessas dietas da moda aí, com restrições severas, cortando isso, cortando aquilo, sem realmente uma orientação técnica profissional de um nutricionista? Boa noite. Boa noite, Omar. Boa noite, pessoal de casa. Realmente é muito importante a gente abordar para toda a população quais são os riscos de adotar dietas da moda, dietas que são vistas na internet, divulgadas como dietas de pessoas famosas, mas que foram programadas muitas vezes para aquelas pessoas famosas ou não, e as pessoas tentam copiar, tentam trazer para si aquilo que não foi planejado de fato para suas necessidades. Então, cada indivíduo tem a sua chamada individualidade biológica. Então, é preciso fazer a dieta voltada para aquilo que a gente precisa, voltada para a atividade física correta que a gente pratica, voltada para a sua altura, para o seu peso, para a sua idade e toda a sua condição fisiológica. Darlan, por exemplo, né, a gente está muito habituado, por exemplo, em correr para o São Google, né? O Google responde tudo. E muitas vezes aquela receita que ali está pode servir para mim, como pode não servir para outra pessoa, né? Como você chegar assim num balaio, né, com óculos de grau, pegar qualquer um e colocar ali nos olhos e achar que aquilo vai resolver. Por exemplo, como fazer para a gente ter realmente uma dieta adequada, uma dieta segura, tecnicamente aprovada? Bem, olha só, a única forma de realmente ter algo planejado para você é procurar o profissional indicado para montar o teu planejamento alimentar, que é exclusivamente o nutricionista, tá? Então, o único profissional que está realmente capacitado a montar um planejamento alimentar é o nutricionista. Então, como você bem falou, não é chegar e pegar qualquer recomendação e achar que aquilo vai servir para você, tá? É preciso respeitar essa especificidade e fazer algo realmente que tenha sido montado por um profissional para você. Logicamente, a gente pode ter uma boa alimentação se guiando pelo que o governo indica, profissionais da saúde, tá? Então a gente pode se informar através do Ministério da Saúde, que é uma fonte segura, e aí buscar uma alimentação de forma global, bem equilibrada. Mas quando se fala em montar um planejamento específico, aí quem faz é somente o nutricionista. Darlan, temos uma pessoa na linha. Boa noite, com quem eu falo? Ademar de Otizeiro. Pode falar, Ademar. Eu quero saber do doutor o seguinte: o cidadão que tem a estatura mediana de 1,68 m, qual o peso ideal? Ele praticando exercício físico, caminhada, etc., qual a dieta ideal para que ele diminua o peso se for acima da média? Se você entendeu, né? Ele pergunta para ele, tem 1,68 m e quer saber qual seria o peso ideal para ele na altura dele, né? Tá. A questão do peso ideal, o nutricionista utiliza um cálculo que é uma correlação entre o peso e a altura. É o chamado IMC, o Índice de Massa Corporal. Então, dividindo o peso do indivíduo pela altura ao quadrado, a gente vai achar o IMC, tá? Então, é preciso calcular esse IMC e saber a faixa de adequação do peso do indivíduo. Ele perguntou qual a dieta ideal. Sempre que for perguntado qual o tipo de alimentação que é ideal para cada pessoa, um profissional responsável deve responder que depende. Depende quem é essa pessoa, depende da idade, depende do peso, depende da atividade física, como você bem falou. Então, eu posso te responder que uma dieta ideal é uma dieta que esteja equilibrada, tá? Tem que ter quantidade ideal dos nutrientes, tem que ter a qualidade desses nutrientes, tem que ter harmonia entre eles, certo? Para poder haver a adequação dessa dieta para essa pessoa. Darlan, a Patrícia do Gás, a nossa telespectadora, ela disse que começou há 3 meses uma dieta cortando carboidratos.
ela disse que está se sentindo muito fraca, né? Aquela pessoa como quem vive muito cansada, sem disposição. Ela pergunta o que deve fazer, se foi o correto, se deve complementar com alguma coisa. Certo. Bem, esclarecendo a dúvida aí da Patrícia, é muito comum que as pessoas tenham essa tendência a cortar o carboidrato. A mídia bate muito em cima disso, dietas da moda normalmente estão voltadas a vilanizar esse macronutriente que é o carboidrato. Nós temos 3 macronutrientes, o carboidrato, a proteína e os lipídios, né? Ou as gorduras. E esses 3 devem estar nada mais, nada menos que em equilíbrio, cada um na sua proporção. Uma dieta adequada pode variar aí entre 45%, 65% ou chegar até 70%, 75% das calorias oriundas do carboidrato, tá? Dependendo se essa pessoa tem uma alta atividade física ou um baixo nível de atividade física. Então, cortar completamente o carboidrato até pode ser uma boa estratégia nutricional, tá? E essa estratégia nutricional pode ser utilizada durante um período de tempo, mas sempre lembrando, com a recomendação e a indicação feita por um nutricionista. Cortar por conta própria qualquer tipo de alimento não é o indicado. A gente só deve cortar aquilo que realmente tem necessidade de ser retirado da nossa dieta. Darlan, o que é que não pode faltar nas refeições do dia a dia, né? Ou seja, as pessoas, olha, vocês podem cortar isso, podem cortar aquilo, né, por conta própria. Agora, o que é que não pode faltar literalmente no nosso dia a dia, nas nossas refeições? Ok, Gilmar. Bem, eu diria que não pode faltar o equilíbrio. É preciso ter sempre equilíbrio desses nutrientes em todas as refeições do dia, tá? Então, consumir boas fontes de proteínas, consumir boas fontes de carboidrato, porque o nutriente, não basta só a gente escolher qual nutriente vai consumir, e sim a qualidade desse nutriente. Porque o carboidrato, ele pode ir desde o açúcar de mesa a batata doce, que é tão idolatrada por todos os praticantes de atividade física. Então, ambos são carboidratos. O que vai mudar é o tipo de carboidrato e a forma como ele vai ser assimilado pelo nosso organismo. Então, as pessoas, se é para cortar alguma coisa, que sejam cortados produtos industrializados, produtos artificiais, tá? Que normalmente vão ter excesso de sódio, excesso de gordura, tendem a trazer um aumento do colesterol, um aumento da pressão arterial, tá? Favorecem o ganho de peso. Então, se é para cortar, que a gente opte por isso, por cortar alimentos industrializados e favorecer cada vez mais os alimentos naturais, fontes de alimentos in natura. Darlan, para encerrar bem rapidinho, né, que a minha diretora já está me cobrando aqui. Pão e macarrão são vilões? De forma alguma, tá? O que a gente pode classificar, eles são, como eu falei, são tipos de carboidrato. Se a gente optar pelo macarrão integral e pelo pão integral, ele vai ganhar o quê? Em fibras, em vitaminas e minerais. Então vai se tornar um alimento mais completo. O que não quer dizer que o pãozinho branco, o pão francês, que muita gente gosta, tenha que ser cortado da dieta, tá? Então, esse radicalismo não é necessário, definitivamente não é necessário, e nós podemos simplesmente prezar por aquilo que é melhor para o nosso organismo e, de vez em quando, comer aquilo também que a gente gosta e que culturalmente tem tanto valor. Ok, Darlan, muitas perguntas, mas infelizmente o nosso tempo é muito curto. Agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade bastante esclarecedora e guardar, quem sabe, uma próxima oportunidade para você vir aqui mais uma vez e tirar as dúvidas do pessoal de casa que nos acompanham aqui no programa Cidade Alerta. Muito bom. Boa noite Eu e que até agradeço. lá, se Deus quiser. Boa noite.